Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos continuar a discussão a respeito das soluções de equações diferenciais por meio de séries de potências, para os casos em que x0 é um ponto ordinário da equação diferencial. O objetivo desta videoaula é justificar a existência de soluções em séries de Taylor em torno desses pontos ordinários e também abordar formas de determinar o raio de convergência dessas séries de Taylor que representam a solução da equação diferencial. Consideremos então uma equação diferencial de segunda ordem, linear, com coeficientes variáveis, dados pelas funções P grande de x, Q grande de x e R grande de x. Dependendo do livro que você estiver usando, estes coeficientes variáveis vão ser representados por letras diferentes, por exemplo, A de x, B de x e C de x. Nós podemos reescrever esta equação diferencial nessa forma aqui, dividindo os dois lados dessa equação diferencial pela função P grande de x. Então aqui nós teremos essa forma alternativa da equação diferencial, onde teremos esta razão Q de x dividido por P de x, Q grande de x dividido por P grande de x, que nós vamos chamar de uma função P pequeno de x. E aqui, essa função R grande de x dividido por P grande de x é uma função que nós chamaremos de Q pequeno de x. E vamos considerar que queremos encontrar uma solução para esta equação diferencial em torno de um ponto x0 que seja ordinário. Supondo que esta equação diferencial tenha de fato uma solução que pode ser escrita em termos de uma série de Taylor, nós vimos que os coeficientes AN nessa série de Taylor são obtidos substituindo essa expressão de y e as derivadas dessa série de potências na equação diferencial. Aqui nós estamos representando a solução da equação diferencial y pela função φ de x, que é dada então por esta série de Taylor. Calculando a derivada dessa função φ de ordem n, e avaliando o valor desta derivada em x igual a x0, nós obtemos que esses coeficientes AN são dados por essa expressão aqui. Eu já demonstrei essa expressão em uma dessas videoaulas anteriores. Eu vou deixar o link desta videoaula na descrição desse vídeo. Então, dessa expressão, nós temos o seguinte. Ou seja, a derivada de ordem n da nossa solução é igual ao coeficiente AN vezes n fatorial. Já que a nossa solução da equação diferencial está sendo representada por esta função φ de x, então vamos substituir na equação diferencial o y por esta letra φ de x. Então teremos o seguinte, no lugar de y duas linhas, nós teremos φ duas linhas de x. Nós passamos esses dois termos para o outro lado da igualdade, então teremos menos P de x, vezes y', que é a mesma coisa que φ' de x, menos Q vezes y, que é a mesma coisa que Q vezes a função φ de x. Avaliando esta equação no ponto x igual a x0, nós temos o seguinte. Então teremos aqui φ duas linhas de x0 é igual a menos P de x0, φ' de x0, menos Q de x0, que multiplica φ de x0. Notem o seguinte, as funções P e Q que aparecem nessa equação são conhecidas desde o início do problema, porque essas funções P e Q pequenos são a razão entre as funções Q grande e P grande e entre as funções R grande e P grande.
Então, P pequeno de x e Q pequeno de x são funções conhecidas nossas desde o início do problema. Então, isso aqui é conhecido, isso daqui é conhecido. Nós sabemos que φ duas linhas de x0, por essa expressão, vai ser o quê? Vai ser, então, o caso em que n é igual a 2. Então, teremos aqui que a derivada segunda de φ no ponto x0 vai ser igual a 2 vezes 2 fatorial, que está aqui. Isso aqui nós simplesmente repetimos, o p de x0. A derivada primeira avaliada no ponto x0 vai ser o quê? Vai ser o φ1 de x0, que vai ser igual a 1 vezes 1 fatorial, que é isso daqui. Menos q de x0, que multiplica φ de x0. O φ de x0 é o valor da função no ponto x0. E a função pode ser pensada como uma derivada de ordem zero. Então, nós pegamos aqui n igual a zero, então teremos que o φ avaliado em x0 vai ser igual a 0 vezes 0 fatorial, onde 0 fatorial é convencionado como sendo igual a 1. Então, com isso, nós determinamos o coeficiente A2 da nossa solução em séries de potências em termos desses coeficientes A1 e A0. Para isso, basta passar esse 2 fatorial para o outro lado da equação. De forma semelhante, nós podemos determinar o coeficiente A3 da nossa solução em séries em termos também dos coeficientes A0 e A1. E como que nós fazemos isso? Primeiramente, nós vimos aqui nessa equação aqui que eu marquei com asterístico e derivamos os dois lados dessa equação em relação a x. Então, a derivada do lado esquerdo vai ficar uma função φ 3 linhas de x. A derivada do lado direito envolve a derivada desse termo e a derivada desse termo. Como aqui nós temos produtos entre funções de x, então a derivada do lado direito nós precisamos usar a regra do produto. Então aqui está a derivada do lado direito dessa equação estrela. Nós observamos o seguinte nessa equação, que esse φ' de x é um fator comum a esses dois termos. Então nós colocamos esse fator em evidência. Então aqui está o primeiro termo repetido. Aqui nós colocamos o φ' de x em evidência e repetimos o último termo. Agora, da mesma forma que nós fizemos na etapa anterior, nós vamos avaliar desta equação para x igual a x0. Então, do lado esquerdo teremos φ 3 linhas de x0 é igual menos p de x0, φ 2 linhas de x0 e assim por diante. Lembrem que as funções p pequeno e q pequeno são conhecidas desde o início do problema. Então, esse p de x0 nós sabemos quanto que vale e o q de x0 também. Além disso, como são conhecidas essas funções p pequeno e q pequeno, então nós também conhecemos as derivadas dessas funções p e q. Então, o valor dessas derivadas no ponto x0 também são conhecidas. O valor de φ no ponto x0, da derivada de φ no ponto x0, da derivada segunda e da derivada terceira, nós substituímos por esta equação aqui. Ou seja, o φ 3 linhas de x0 vai ser A3 vezes 3 fatorial, por meio dessa equação aqui. Basta trocar n por 3. Da mesma forma, aqui, o φ duas linhas vai ser A2 vezes 2 fatorial. O φ' vai ser A1 vezes 1 fatorial. E o φ de x0 vai ser o A0 vezes 0 fatorial. Então, aqui nós obtemos uma expressão para A3, bastando passar esse 3 fatorial para o outro lado, dividindo. E essa expressão ela está em termos de A0, A1 e A2. No entanto, na etapa anterior, nós já determinamos quem que é A2 em termos de A0 e A1, que é essa expressão aqui. Então, nós vamos pegar essa expressão
e substituir aqui. Com isso, então, nós obtemos isso daqui, que A3 vezes 3 fatorial é igual a menos P de x0 vezes A2 vezes 2 fatorial, que em termos de A0 e A1 é essa expressão que está dada entre colchetes, e esta parte aqui da expressão nós repetimos. Agora o que nós vamos fazer é colocar em evidência esses fatores A0 e esses fatores A1. Expandindo esse produto, nós temos isso. E então, colocando A0 em evidência e A1 em evidência, nós obtemos essa expressão aqui, para A3 vezes 3 fatorial. Então, passando esse 3 fatorial para o outro lado, dividindo, nós temos uma expressão para 3 em termos de A0 e A1. Então, com isso, nós até agora obtemos uma expressão para A2 em termos de A0 e A1 e uma expressão para A3 em termos de A0 e A1. Aqui, que são os coeficientes dessa série de potências aqui, que representa a solução da nossa equação diferencial. Nós podemos continuar esse processo determinando quantos coeficientes AN nós quisermos. Nós podemos repetir esse procedimento para determinar o A4 em termos de A0 e A1, nós podemos obter o A5 em termos de A0 e A1 e assim sucessivamente. Então, nós podemos obter o A4 em termos de A0 e A1 usando o mesmo procedimento, A5, A6, A7, até um valor. Você pode obter quantos coeficientes você precisar. Todos eles em termos dos coeficientes A0 e A1. O detalhe importante aqui, a ser mencionado, é que, à medida que nós vamos calculando A3, A4, A5, A6 e assim sucessivamente, nós vamos derivando sucessivamente essas equações da etapa anterior. Como consequência disso, vão aparecendo derivadas de ordem mais alta dessas funções P e Q. Então, uma conclusão que nós tiramos disso daqui é que essas funções P e Q precisam ser funções analíticas no ponto x0. E nós sabemos que se as funções P e Q são analíticas no ponto x0, então nós sabemos que essas funções P e Q possuem representação em série de Taylor em torno desse ponto x0. E com isso, nós temos a definição de pontos singulares e pontos regulares. Se a função P pequeno e a função Q pequeno são analíticas no ponto x0, então dizemos que esse ponto x0 é um ponto ordinário da equação diferencial. Caso contrário, o ponto x0 é chamado de ponto singular. Para abordarmos o problema do raio de convergência da série que representa a solução da nossa equação diferencial, nós usamos o seguinte teorema. Esse teorema nos diz o seguinte: se x0 é um ponto ordinário da equação diferencial, isto é, se as funções p pequeno e q pequeno são analíticas no ponto x0, então a solução geral desta equação diferencial vai ser dada por esta série de Taylor, que pode ser escrita como sendo A0 vezes uma função y1 de x mais A1 vezes uma função y2 de x, onde A0 e A1 são coeficientes arbitrários. Além disso, o teorema garante que y1 e y2 são soluções em série linearmente independentes que são analíticas nesse ponto x0. E como nós sabemos, se temos duas soluções linearmente independentes, essas duas soluções linearmente independentes
formam o conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Esse teorema garante também que o raio de convergência das séries que representam as soluções y1 e y2 são, no mínimo, tão grandes quanto o menor entre os raios de convergência das séries para p pequeno e q pequeno. Notem bem, nós conhecendo inicialmente a equação diferencial, então nós conhecemos quem são as funções p grande, q grande e q grande. Conhecendo as funções p grande, q grande e r grande, então nós conhecemos as funções p pequeno e q pequeno. E como nós estamos considerando que o ponto x0 é um ponto onde essas funções p pequeno e q pequeno são analíticas, então essas funções p pequeno e q pequeno possuem representação em série de Taylor em torno desse ponto x0. Então, conhecendo as funções p pequeno e q pequeno, nós conhecemos também as séries de potências que representam essas funções p pequeno e q pequeno, e, portanto, se nós conhecemos as séries dessas funções, nós conhecemos o raio de convergência das séries que representam essas funções p pequeno e q pequeno. E conhecendo, então, os raios de convergência das séries de p pequeno e q pequeno, nós temos, então, por este teorema, uma cota inferior para o raio de convergência das soluções linearmente independentes y1 e y2 da nossa equação diferencial. Para os casos em que essas funções p grande, q grande e r grande são polinômios, nós temos uma forma mais simples de determinar o valor mínimo dos raios de convergência das soluções fundamentais y1 e y2. Da seguinte forma: se as funções p grande, q grande e r grande são polinômios, então as funções p pequeno, que é dada por esta razão, e a função q pequeno, que é dada por esta razão, têm expansões em séries de potências que convergem em torno de um ponto x0, desde, claro, que o valor de p grande, que é esses denominadores, seja diferente de zero para x igual a x0. Como essas funções p grande, q grande e r grande são polinômios, pode acontecer de esses polinômios terem fatores comuns que podem ser cancelados. Então, supondo que os fatores comuns já foram cancelados, os raios de convergência das séries de potências que representam a função p pequeno e q pequeno em torno do ponto x0 é exatamente a distância entre esse ponto x0 e a raiz de p mais próxima, tendo em mente que essa raiz de p pode ser um número real ou um número complexo. Bom, pessoal, vamos voltar aqui no teorema para eu fazer uma observação importante. Quando estamos resolvendo equações diferenciais por meio de séries e conseguimos determinar uma fórmula geral para os coeficientes a n, então nós usamos um dos métodos para teste de convergência de série que já conhecemos e determinamos o valor exato do raio de convergência da série que representa a solução y da equação diferencial. No entanto, são frequentes as situações em que não somos capazes de determinar uma fórmula para os coeficientes a n. Nesses casos, é que se torna evidente a importância desse teorema, fornecendo uma cota inferior para o raio de convergência da solução da equação diferencial. E notem
nós podemos obter esta cota inferior mesmo sem resolver a equação diferencial. Agora, vamos exemplificar isso que nós aprendemos por meio de um exemplo. Então, como exemplo, vamos determinar uma cota inferior para o raio de convergência da solução em série